Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 21 de outubro de 2021, trago para vocês mais uma aula de geografia. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Como a gente já vem falando, né, desde o começo da semana, essa é a semana em que estamos fazendo a explicação das verificações, né? Quem ainda não passou na escola para pegar o novo envelope, tá? Da terceira unidade, passa lá na secretaria, pega o envelope, porque tem um prazo para devolução, tá? Ó, deixa eu ver, dá para ver aqui? 5 de novembro, tá? Então, vocês têm até o dia 5 de novembro para responder essas avaliações e devolver na escola, para que eu possa fazer as correções, né? E colocar a nota de vocês. Então, o que é que acontece? Desde o começo da semana, que eu, tia Jane, tia Jassa, vem explicando as verificações, tá? Por que a gente está fazendo isso? Que já teve semana de revisão e tudo mais. Já para facilitar a, as respostas de vocês. Porque o que é que acontece? Dentro da sala de aula, no presencial, qualquer dúvida que surja, a gente vai tirar ali naquela hora. Com vocês que estão virtuais, né, estão online, a gente não tem esse contato direto, tá? Por isso que eu sempre fico martelando ali, ó. Teve alguma dúvida, manda lá no aplicativo, tá? Sem saber como vai fazer. Então, sempre tirando, tá? Surgiu alguma dúvida, não guarda, passa para que eu possa ajudar vocês, tá? Tanto eu como tia Jana, tia Jassa, pode fazer da mesma forma, ajudar, certo? Então, a gente vai fazer a correção da atividade. O que é que acontece? Na última aula, que foi no dia 14 de outubro, que foi na quinta-feira, antes do Dia dos Professores, eu passei uma atividade de geografia que foi uma junção de vários assuntos, né? Falamos de moradia, porém falamos também de representação. Quando eu pedi a vocês uma maquete, tá? Quando for na próxima quinta, eu mando para vocês as fotos. Eu vou colocar aqui na próxima quinta, né? Na próxima aula de geografia, eu coloco as fotos das nossas maquetes presenciais. Caso você esteja online, Brenda, Júlia, Cauã, Eduardo, caso vocês queiram mandar para a escola a maquete de vocês, lembrando, gente, não é nada grande, tá? Eu quero uma caixa de sapato, tá certo? Para não ficar muito grande nem diferente um do outro. Então, caso vocês queiram mandar para a escola, para que os colegas possam ver, ótimo. Caso não dê, terminou a maquete, manda uma foto para que eu possa mostrar ao restante da turma, tá? Da mesma forma, eu vou fazer com os outros colegas. Vou tirar uma foto e vou mostrar a vocês como foi que ficou a maquete de toda a turma, né? De cada aluno, certo? Então, deixei aí duas fotos, tá? Para que vocês tivessem ideia de como fazer essa maquete. Lembrando que é um cômodo só, não é para fazer no isopor, não é para fazer numa caixa grande, não é para fazer toda a casa, não. É apenas um cômodo, tá? Aquele cômodo da casa que você mais gosta, ou aquele que você fica mais tempo, certo? Ou então aquele que todo mundo está reunido, sempre está a família toda reunida. Você vai escolher mais apenas um cômodo em uma caixa de sapato, certo? Então, na próxima aula, eu mostro a vocês como foi que ficou a maquete de toda a turma.
Lembrando do assunto, né, que a gente estudou durante a terceira unidade do nosso livro de Geografia, o Sol e a Lua, representando diferentes espaços, a representação dos espaços, as vistas de um espaço e o último assunto, lateralidade, né, esquerda e direita, tá? Então, vamos lá, a gente vai rever aí o assunto e no finalzinho eu vou explicar para vocês a nossa atividade avaliativa, né? Nossa verificação de aprendizagem, tá? Vocês vão receber assim, nesse formato, ó, frente, verso e frente, certo? Então, aí quando a gente falou sobre Sol e a Lua, falamos sobre o Sol, né? Que é a estrela principal do sistema solar, é isso? É a mais próxima da Terra. Nos fornece vitamina D, luz e calor, não é? Então, mesmo nos fornecendo essa vitamina, fortificando nossos ossos, a questão do aquecimento, mesmo assim, ao ficarmos expostos ao sol, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Tá aí a imagem, a mãe passando o protetor solar, né, na criança, para que ela não fique ardida, não fique vermelha e não resseque a pele. Então, a gente precisa, ó, usar chapéu ou boné para proteger a cabeça. Beber bastante água para compensar a que perdeu, né? Quando a gente tá ali no sol, fica suando bastante. Então, esse é o líquido saindo, né? A água do nosso corpo saindo através do suor. Então, a gente precisa repor, tá sempre repondo essa água. Usar protetor solar, usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. E tomar sol antes das 10 da manhã e depois das 16 horas, certo? O horário ideal é esse aí, entre antes das 10 e depois das 16, tá? Para não pegar insolação, para não ficar doente, né? Não ter queimaduras, né? Que é horrível quando pega muito sol sem se proteger, que fica muito ardido. Então, o sol é importante para a vida terrestre. A gente já viu, né? Pois fornece luz e calor e energia, além de ser responsável pela evaporação. Sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria. Então, não existiria vida no planeta Terra se não fosse o Sol. Lembrando que nessa distância que ele está, né? Porque muito próximo não tem condição nenhuma. Quando a Terra gira em torno de si, a luz do Sol vai ocupando locais diferentes. Vai iluminando as outras partes do planeta que estavam do outro lado. E por causa desse movimento que existem os dias e as noites. O local onde o sol sempre nasce, onde a terra vai começar a ser iluminada, chamamos de nascente, sempre no mesmo lugar. Tá aí a primeira imagem. Se ficarmos observando, veremos que a localização dessa luz vai se modificando, mas na verdade não é a luz que se desloca, e sim o nosso planeta, que vai fazendo os movimentos de rotação e translação. Né? Quando chega a tardinha, temos a impressão de que a luz se esconde. Existe também uma localização certa, um mesmo lugar onde o sol se põe, que chamamos de poente. Então, vem a noite. Fases da Lua. A Lua, a gente já viu que ela não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do Sol de formas variadas, conforme a posição em que se encontra. Essas variações são chamadas de fases, né? Fases da Lua, que são as seguintes: lua minguante, lua cheia, lua crescente e lua nova. Certo? Nós vemos a lua quando ela está iluminada pelo sol e sua sombra se reflete na terra, ou seja, no final das tardes e à noite, a lua se movimenta, ou seja, no final da tarde e da noite. Né? O que é que acontece? A gente tem a impressão de que durante o dia
a lua desapareceu, não. O que acontece é que a luz do sol é muito forte, por isso que a gente não consegue ver. Quando começa a dar 16 horas, mais ou menos, se a gente começar a olhar direitinho o céu, a gente consegue visualizar a lua um tanto clarinha, tá? Por causa da luminosidade ainda do sol. Porém, quando a Terra gira e o sol já não está mais iluminando a Terra nesse momento, a gente consegue ter a imagem da lua por causa do reflexo que é a luz que do sol que a lua transmite, né? A gente só vê por causa dessa luminosidade que ela adquire do sol, porque ela não tem luz própria, tá certo? É um satélite natural da Terra, né? Existem outros planetas que têm mais de 10 luas, certo? Nós, na planeta Terra, só uma. A Lua se movimenta ao redor da Terra e a cada 7 dias observamos uma imagem diferente. Isso porque a cada 7 dias muda a fase da Lua, tá? Tá minguante, passou 7 dias, ela já passa a ser cheia. Passou, mudou a fase. Passou mais 7, ela muda, tá? Isso a gente consegue observar diariamente. Aí a gente falou sobre representação, representando diferentes espaços, né? Os espaços podem ser representados de diferentes formas. Fotos, desenhos, mapas, plantas baixas, maquetes, projeções, né? Uma infinidade enorme de representação de um determinado espaço. Existem equipamentos específicos para algumas representações. Por exemplo, o planeta pode ser representado pelo globo terrestre, pelo mapa mundi e pelo planisfério. É importante definir qual a forma mais adequada para representar um determinado espaço. Então, a gente pode representar um determinado espaço de diversas maneiras. Tá? A gente só precisa determinar qual é a melhor forma de representação. Aí temos os mapas, né? Que servem para nos orientar. Porém, a gente vê que os mapas mudaram muito, né? Tá aí a imagem de um mapa antigo. E a gente vê hoje que, graças às partes do mapa, que a gente vai ver agora há pouco, a gente consegue identificar, a gente consegue fazer melhor essa leitura do mapa, tá? Porque antigamente ele era todo de uma cor só e não vinha com várias, com símbolos, com desenhos. Então, ficava muito difícil fazer essa leitura. Aí a gente falou sobre a roda dos ventos, que geralmente localiza-se no canto superior ou inferior dos mapas, indicando as direções para que possamos lê-los. Então, de acordo com a roda dos ventos, a gente consegue identificar esse mapa. O que é que tem ao norte, o que é que tem ao sul, ao leste e o que é que tem ao oeste, certo? Graças à rosa dos ventos. Aí a gente fala também sobre planta baixa, né, que é um tipo de representação espacial muito comum. Trabalhamos anteriormente planta baixa e vocês chegaram a fazer, né, nas atividades. Planta baixa do quarto, da sala de aula, a gente chegou a fazer em sala. Então, nos mapas, né, encontramos informações importantes sobre elementos naturais, humanos, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como título, legenda, escala, símbolo e orientação espacial. Nesse mapa aí, a gente consegue identificar o que é que tem ao norte, o que é que tem ao sul, ao leste e ao oeste. Lá embaixo, no cantinho do mapa, tem a rosa dos ventos, né?
E tem a legenda aí ao lado. O que é branco são ruas, um azul claro é o oceano, o cinza são residências, verdes são áreas verdes, né, de parques, praças. Tem um azul mais escuro, que é o rio. Amarelo são as avenidas. E o que está de rosa é a praia. Então, eu consigo dizer que ao norte temos as avenidas, temos avenidas. Ao sul, temos residências e também avenidas. Ao leste, temos um rio. A oeste, temos o oceano e a praia. Então, graças à Rosa dos Ventos e à legenda, a gente consegue fazer uma melhor leitura de um mapa. Aí, tem as partes do mapa. Tem aí todas essas partes. É o mesmo mapa, tá? Que estava na página anterior. Só que tem alguns símbolos, né? E tem o título, né? Lá no outro não tinha. Então, ó, o título informa o que se pode obter do mapa proposto, né? No exemplo aí é o bairro da Lua. Então, assim que a gente olha o título no mapa, a gente já consegue ter ideia do que vai, o que esse mapa vai me trazer. A legenda é muito importante porque ele indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Então, a legenda aí tem rua, oceanos, residência, cada um com uma cor, né? E tem um símbolo lá embaixo que é justamente é, desenhos que aparecem nos mapas e que simplificam ou representam algo. Esse daí, que é essa cruz vermelha, representa o hospital. Todo mundo, na hora que vê, já sabe identificar, né? Aeroporto são identificados por aviões, paradas de ônibus, pelo formato do ônibus, desenho do ônibus. Igrejas, casa com uma cruz em cima, a igreja. Então, graças aos símbolos, fica muito mais fácil a gente conseguir identificar o que é que está representando ali aquele espaço. Aí a gente tem escala, que é feita para que a gente saiba em quantas vezes o espaço real foi diminuído, a gente tem ideia, o mapa está ali pequenininho, né? Mas a gente não tem ideia do tamanho que é. Então, ali ele vem o tamanho natural, vem dizendo qual é e quantas vezes foi diminuído para caber ali naquela folha, naquele espaço. Tem aí a orientação espacial, que é justamente representada pela Rosa dos Ventos, né? Que nos ajuda na direção, né? Norte, sul, leste e oeste, tá? E temos a data. Por que a data? A data porque a gente sabe que o ambiente, o espaço, ele muda constantemente, né? Diariamente está acontecendo mudança, seja por causa do clima, seja por questão de erosão, seja por questão de desmatamento, construções. Então, toda a paisagem muda diariamente. Com a data, eu consigo ter ideia de quanto tempo foi feito esse mapa e se mudou muito. Exemplo, aí tem uma área verde nesse mapa. Vamos dizer que essa área verde desapareceu porque construíram prédios. Então, na data que foi feito esse mapa, existia a área verde, mas atualmente não tem mais. Então, a data serve para que eu tenha ideia de quanto tempo foi feito esse mapa. Aí o livro traz sobre cartografia, né? Que é a ciência que estuda a preparação, a interpretação e a organização de mapas. Então, o cartógrafo é aquela pessoa que estuda como preparar, como interpretar e como organizar o mapa, tá? Cartografia. Aí a gente falou sobre representação dos espaços. A gente viu que pode fazer, pode representar de diferentes formas, não foi isso? Aí o livro traz dois tipos de representação, foto aérea e foto de arquitetura. Foto aérea é aquela que é tirada por cima, né, da imagem. E foto de arquitetura é aquela que é tirada um pouco mais próximo para que a gente consiga identificar cada detalhe daquela arquitetura, daquele local, daquele espaço. Além disso,
A gente já viu que os desenhos podem ser feitos de diversas formas, né? A forma do desenho, a gente pode representar o espaço através de um mapa, de uma planta baixa e também da maquete, né? Que é uma forma de representação mais detalhada. As maquetes são representações volumétricas dos espaços, diferentemente das fotos e dos desenhos, que são representações em papel. As maquetes exploram o volume dos espaços. Então, se tem um lago, vai ser produzido ali. Se tem uma área verde, vai ser reproduzida ali na maquete. No desenho e na planta baixa ou no mapa, no papel, né? Então, não tem aquele negócio concreto, tá? A gente não tem ideia, a gente tem a imagem desenhada, mas a gente não tem ideia de como é aquele local, tá? De como é aquela representação. Aí a gente falou sobre as vistas de um espaço, né? O ponto de vista. Como é isso? De acordo com a minha posição, de acordo com o local de onde vemos, né? Ou representamos um espaço, esse é o ponto de vista, tá? Se eu estou de frente, se eu estou de lado, se eu estou na parte de cima. Então, o ponto de vista vai ser totalmente diferente. Aí, o que é que eu tenho nesse ponto de vista? Eu tenho frontal, vertical, lateral e oblíquo. Então, na frontal é quando o ponto de vista está na frente do espaço. Eu de frente para aquele espaço. Vertical é quando o ponto de vista está acima do espaço. Você está vendo um local, só que da parte de cima. Então, a sua visão vai ser totalmente diferente da minha, que estou de frente. Tem a visão lateral, que é quando o ponto de vista está ao lado do espaço. E tem a oblíqua, é quando o ponto de vista está acima e ao lado, tá? Então, de acordo com o ponto de vista, o meu ponto de vista, essa representação será diferente, tá? Se eu estou de frente e você está na vertical, então o nosso ponto de vista vai ser totalmente diferente. O que eu estou vendo vai ser diferente do que você está vendo daquele determinado espaço. Pode ser o mesmo espaço. O que vai mudar é o ponto de vista. Aí a gente lembrou esquerda e direita, tá? A gente lembrou esse assunto, que é chamado de lateralidade. O livro trouxe várias atividades, com que mão você escreve. A gente falou que apenas um colega da nossa turma é canhoto, né, que é Cauã. Todos os outros alunos, 23 alunos, mas a professora aqui é destra, né, escreve com a mão direita, certo? Então, a menina está segurando a flor com a mão direita e o livro com a mão esquerda. Então, tá aí a mão direita da menina com a flor e o livro na mão esquerda, tá? Direita, esquerda, certo? Como eu estou de frente para vocês, né? Totalmente diferente. Quando eu levantar a minha direita, a direita de vocês vai estar no outro lado, né? Ó, direita, esquerda. Pois bem, esse foi todo o nosso assunto da terceira unidade. Nas próximas aulas, na semana que vem, a gente já começa a falar sobre o assunto da quarta unidade, gente. Já está chegando aí o finalzinho de 2021, né? Então, na nossa atividade avaliativa, eu mostrei para vocês que vocês irão receber assim, né? Em 2 folhas, tá? Só que impresso, frente e verso e uma só. Eu coloquei ela 3 folhas separadas. Então, na primeira atividade tem aí, lê o texto e em seguida desenhe as palavras destacadas nos espaços, copiando cada palavra. Então, vai ler o texto. O Sol é uma estrela. É a estrela que fica mais perto da Terra. Nós vemos o Sol no céu de dia. Quando o Sol se põe, anoitece. À noite, aparecem no céu a Lua e as estrelas. A Lua é menor que o Sol. As estrelas são grandes e estão muito longe.
tá? Como são tão grandes, a gente consegue ter a visão do ponto de luz, né? Daqui da Terra. Então, o que é que você vai ter que desenhar aí nesses quadrinhos aí ao lado? As palavras destacadas: estrela, terra, sol, lua. Escreve o nome e faz o desenho, tá? 2. De acordo com a hora marcada, coloque os ponteiros do relógio. Tenho aí o primeiro relógio, 6h30. O segundo, 10 horas. O terceiro, 12h30, meio-dia e 30, né? 12h30 ou meia-noite e 30. E 8 horas, certo? Faz aí o ponteiro grande e o ponteiro pequeno. 3. Complete corretamente os espaços abaixo. Letra A. O lado onde o sol aparece de manhã bem cedinho chama-se... Lembra aí. B. O lado onde o sol desaparece à tardinha chama-se... Lembra. 4. Pesquise e responda. Para que servem os mapas? Lá no livro. Próxima, atividade 5. Observe a imagem. No espaço ao lado, faça o desenho de uma planta baixa do seu quarto. Tá aí o desenho de uma planta baixa do quarto, né? De alguém. Vocês vão ter que fazer aí a planta baixa do quarto de vocês, tá? Nesse espaço. 6. Observe o mapa a seguir e identifique suas partes. Então, eu tenho aí orientação espacial, título, escala, legenda e data. Então, você vai colocar cada um desses no local correto, tá? Onde é que está a orientação espacial? Escreve aí. Orientação espacial. Onde é que está o título? Escreve aí, título, certo? 7. Observe a imagem da planta baixa de uma casa e faça o que se pede. Tem aí a imagem, tá clarinho, gente, mas eu acredito que dê para vocês identificarem. Letra A, circule o banheiro. Tenta achar aí o banheiro, circula. B, faça um X na cozinha. Acha a cozinha, faz um X. E C, faça um traço na sala. Acho que dá para vocês identificarem. Não está muito clarinho, mas eu acredito que vocês consigam fazer. 8. Complete as lacunas a seguir com as palavras do quadro, de maneira que as afirmativas fiquem corretas. Então, lê a frase e vê qual é a palavra que vai encaixar, tá? Eu tenho aí mapas, preparação, cartografia, organização e interpretação. Letra A. Para estudarmos os espaços, é preciso utilizar o quê? B. Existe uma ciência que estuda a não sei o quê, a não sei o quê e a também não sei o quê. Essa ciência é chamada, a gente falou agora. 9. Observe as imagens e escreva se a visão utilizada em cada uma delas é oblíqua ou vertical, tá? Então, você dá uma olhada e vê qual é a visão. Qual das duas? 10. Agora, imagine que você está em um avião sobrevoando a sua rua. Desenhe o que você vê quando olha para baixo. Você vai imaginar que você está no avião e olhando pela janela do avião, você vai conseguir ver a rua que você mora. Qual é essa visão? Pensa, imagina como se você estivesse no avião e tenta representar aí nesse espaço, certo? Então, eu encerro com vocês a minha aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, de geografia. Hoje, dia 21 de outubro de 2021. 21, 10, 21. Nossa aula de geografia, onde foi feita a explicação do assunto e da verificação de geografia, tá? Para ajudar vocês na resposta, né? O prazo é dia 5 de novembro para devolução. Terminou, nem precisa esperar para o dia 5, tá? Já manda para a escola, certo? Lembrando que dia 23, sábado, depois de amanhã, teremos a nossa festa solidária, festa das crianças. Então, participem, principalmente pelo fato de estar ajudando outras pessoas. E sem falar na nossa diversão, né?
Então, eu gostaria muito que Brenda participasse, dia 23 estivesse lá, Cauã, Júlia, Eduardo. Eu sei que o irmãozinho do Eduardo tá dodói ainda, mas seria muito bom que vocês participassem, tá? Até por ser um momento de vocês, né? Vai estar os outros coleguinhas da sala e vocês vão poder conhecer, né? E rever aqueles que vocês já conhecem, certo? Então, espero encontrar vocês dia 23 na festinha e espero que vocês consigam resolver as atividades tranquilamente. Surgindo alguma dúvida, pode me perguntar, certo? Um cheiro no coração. Até a próxima aula.